Olá pessoas, sejam bem-vindas ao canal Matemática, meu nome é Lucas Gotardo e hoje nós vamos aqui resolver a questão do vestibular da UFPR 2013, uma questão que trabalha com a ideia de função exponencial. Além da resolução algébrica, que é fazendo as continhas, eu vou mostrar para vocês também como é que isso funciona no GeoGebra para você conseguir enxergar o comportamento dessa função e conseguir analisar também as suas afirmativas, ok? Antes da gente ir aí para a leitura e resolução da questão, vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você conhece que vai prestar o vestibular da UFPR, pois assim você ajuda a pessoa e também ajuda a divulgar aqui o meu trabalho, fazendo com que eu traga outros vídeos para vocês. Além disso, se você quiser ter acesso aí a apostilas específicas para o UFPR, cursos de revisão para o UFPR e também lá aulas particulares comigo ou cursos de matemática em geral, aqui na descrição e também no primeiro link fixado, você tem acesso a um link onde eu vou poder tirar suas dúvidas aí, ou também você pode acessar o Instagram, onde você vai direto lá para essas informações. Fechou? Vamos lá então para a leitura, logo após isso a resolução e depois a resolução também através do GeoGebra, para você conseguir visualizar o comportamento dessa função, que é importante que você tenha isso aí. Vamos lá. Ó. Ele diz o seguinte: suponha que um número P de indivíduos de uma população, em função do tempo T, possa ser descrito de maneira aproximada pela expressão. Aí ele te dá essa expressão aqui. Sempre é muito importante que você identifique o que significa o P, o que significa o T, o que significa X, o que significa fx dentro da sua função, que é algo essencial para você conseguir resolver exercícios contextualizados, ok? E nós já fizemos isso, né? P é o número de indivíduos e T é o tempo lá, que ele não deu unidade de medida. Sobre essa expressão, considere as seguintes afirmativas, ele dá 1, 2 e 3 e pede assinale a alternativa correta, tá? Nós faremos na ordem aqui, se você achar mais fácil fazer uma ou outra antes, fique à vontade, mas é que a 3 é a mais complicada a gente fazer, por isso que a gente vai deixar ela por último, fechou? Então, bora lá, olha só. O que ele diz aqui na 1? No instante inicial t igual a 0, a população é de 360 indivíduos. Bom, como é que nós vamos resolver a 1? Você vai pegar lá o seu t igual a 0 e você vai substituir na sua função e ver se esse valor chega em 360. Se não chegar, significa que ela é falsa. Se chegar, significa que ela é verdadeira. Então vamos lá. 3.600 dividido por 9 mais 3 vezes 4 elevado a menos 0. Isso aqui vai ficar ó, 3.600 dividido por 9 mais 3 vezes. Menos 0 vai dar 0. Todo número elevado a 0, porque aqui vai aparecer o 4 elevado a 0, exceto o 0, dá 1. Então aqui vai ficar 3 vezes 1. Então isso aqui embaixo ó, vai ficar o seguinte. 3 vezes 1 vai dar 3, mais 9 dá 12. E 3.600 por 12, basta você pensar, 36 por 12 dá 3, então isso fica 300. Ó. Então não é 360, significa que isso aqui é falso. E se a 1 é falsa, olha só como ela foi bondosa, diferente da questão de 2013 que a gente tinha que fazer as 3. Aqui, ó, só fazendo a 1, você já chega na alternativa correta, que é a C, que é o equivalente a 2 e 3. Mas, sempre quando você estiver estudando, eu recomendo que você faça. E se você está assistindo esse vídeo, você está estudando. Então, tenta fazer o porquê que a 2 e a 3, elas são verdadeiras. Na hora do vestibular, óbvio, você vai fazer e vai embora. Mas aqui a gente está estudando, né? Então vamos ver, ó. O porquê que a 2, a gente já sabe, ela é verdadeira. Veja bem, ó. Com o passar do tempo, o valor de P aumenta? Bom, você pode analisar e ver se essa função aqui, que é uma função exponencial, ela é crescente ou não e tudo mais. O que eu recomendo que você faça? Você já sabe o valor de quando o seu t é igual a 0, ele deu 300. Você vai supor quando o seu t ele é igual a 1. Se esse cara aumentar o valor do P, significa que ela está aumentando ao longo do tempo, tá? Claro que a gente está fazendo para o 0 e para o 1, mas a gente consegue analisar de uma forma geral nessa questão aqui, ó. Então, olha só. P é igual a 3.600 dividido por 9, mais 3 vezes 4 elevado a menos 1. Bom, o que esse menos 1 ele faz com o 4 aqui? Isso aqui é um caso particular lá que a gente tem da definição de potenciação. Quando nós temos um expoente negativo, você vai inverter a sua fração. Ó. Então aqui eu tenho 1 vem para cima, o A vem para baixo. E esse menos n ele fica positivo. Então fica 1 sobre A elevado a n.
Quando nós fizermos isso aqui, então, vai ficar assim, ó. 3.600 dividido por 9 mais 3. O 4 estava em cima, ele vem para baixo, ele vai vir dividindo aqui. Você vai tirar o mínimo múltiplo comum aqui embaixo, então vai ficar, ó, 3.600 dividido por 9, perdão, aqui, vai todo mundo ficar dividido por 4, aí você faz o famoso, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, porque 1 e 4, o mínimo é 4, né? 4 dividido por 1 vai dar 4, 4 vezes 9 dá 36, mais 4 por 4 vai dar 1 vezes 3 dá 3, logo, o valor do nosso P fica 3.600 dividido por 39 sobre 4. Bom, divisão de fração, esse carinha que está aqui, ó, que eu estou destacando para você é o traço principal. Então você mantém a de cima, que é 3.600, e multiplica pelo inverso da de baixo. O que é inverter? 39 sobre 4, o 4 vai para cima e o 39 vai para baixo. Ó. Então fica 4 sobre 39. Aqui não precisa ser perfeito. Então, como não precisa ser perfeito, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar esse cara aqui, ó, para 40. Então, isso aqui eu vou falar que aproximadamente, ó, não é o valor exato, é aproximadamente 3.600 vezes 4 sobre 40. Simplificou aqui, vai ficar 10. 3.600 sobre 10 dá 360. O que aconteceu? Ó? Você pegou e aumentou esse cara para cá. Então, aumentou o meu tempo. O que aconteceu com a minha população? Ó? 300 foi para 360. Significa que com o passar do tempo isso está aumentando, né? Claro que a gente usou de 0 até 1, mas já dá para enxergar. Então, por isso que a 2, com certeza, ela é verdadeira. Mas a parte principal disso aqui é fazer a 4, tá? Porque a UFPR ela gosta de colocar esse tipo de questão assim como uma outra banca que nós temos aqui do Paraná, que é o UEL. É muito comum de aparecer, então se você vai estar assistindo esse vídeo, vai prestar o UFPR e também vai prestar o UEL, fica ligado aí nessa afirmativa número 3. Ó. Conforme T aumenta, a população se aproxima de 400 indivíduos. Bom, quando a gente olha para a nossa lei de formação, que é isso aqui, ó, o valor que vai mudar da nossa variável é o valor do t. Esse t ele está ligado ao 4, certo? O 3, o 9 e o 3.600 ele não se altera, ele faz parte de uma conta. A gente fala que são as constantes da nossa função. Então, o que você vai fazer aqui? Nós vamos analisar ó, esse 4 elevado a menos t, tá? Então, ó, 4 elevado a menos t. A gente acabou de lembrar quando tem um expoente negativo, você vai inverter. Então, 1 vem para cima, o 4 vem para baixo. E aqui eu vou colocar, ó, o sinal do t positivo porque a gente inverteu. Eu vou colocar todo mundo porque para o 1 é indiferente, beleza? Bom, nós vamos trabalhar aqui não com 1 sobre 4, a gente vai trabalhar com uma potência menor, uma potência que a gente conhece, que é uma potência de 1 sobre 2, porque as potências de base 2 a gente acaba decorando ao longo do tempo. Só que por que eu vou usar com a 2? Porque se eu uso com a 2, se eu usar lá depois com a 3, com a 4, que são números maiores que o 2, isso dá certo, entendeu? É só pela conta e a simplificação aqui, ó. Então a gente vai usar, para eu conseguir te explicar, esse 1 sobre 2 não é elevado a t para não te confundir com a variável, mas é elevado a x. O que a gente vai fazer? Nós vamos chutar valores inteiros para facilitar nossa conta para o x. Então eu vou colocar o x igual a 1, ver o que acontece. X igual a 2, ver o que acontece. X igual a 3 e assim sucessivamente, tá? Nós vamos começar aqui, eu falei x igual a 1, mas é o x igual a 0, beleza? Então, olha só, o que acontece quando o meu x ele é igual a 0? Isso fica 1 sobre 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0, exceto o 0, dá 1. Então, aqui não foge a regra, isso dá 1. Agora, pega lá, ó. X igual a 1. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que vai dar 1 sobre 2, que é equivalente a 0,5. X igual a 2. Isso vai dar 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. 1 vezes 1 vai dar 1, 2 vezes 2 dá 4, que é equivalente a 0,25. Pega lá, ó, x igual a 3, o que vai acontecer? 1 sobre 2 elevado ao cubo. Isso fica 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Em cima vai dar 1 e embaixo vai dar 8, tá? Porque é 2 vezes 2 vezes 2, que é o equivalente a 2 ao cubo. Isso dá 0,125 aqui. E por fim, o último que eu vou fazer aqui, para a gente só conseguir pegar a ideia, quando o meu x vale 4, isso fica 1 sobre 2 elevado à quarta, vai dar 1 à quarta que dá 1. 2 elevado à quarta é equivalente a 16, isso aqui é 0,0625. Bom, o que eu quero que você perceba com isso aqui? Tá vendo que os valores do meu x, ó, eles estão aumentando, ó, certo? Ó, esse cara aqui é 0, esse cara é 1, esse cara é 2, 3 e 4. O
que é o meu expoente dentro da minha potência, né? A base aqui é meio, isso é fixo. Só que quando eu pego essa base meio, que é um número que está entre 0 e 1, e eu vou elevando aqui, ó, a números maiores, perceba que esse número ele vai o quê? Ele vai diminuindo. Se eu pegasse 1 sobre 4, que é um número menor que 1 sobre 2, ele ia diminuir mais rápido só, entendeu? Só que para que eu estou falando isso? Ele fala assim, ó, conforme t aumenta. Então o t ele vai ser um número muito grande. Se o t é um número muito grande, assim como o x, ele poderia ser um número muito grande, então a gente fala assim, ó, quando o x ele tende ao infinito, ó, ao mais infinito, o que vai acontecer com o meio elevado a x? Esse cara ele vai dar um número muito pequeno. Esse número ele se aproxima de zero. Ele vale zero? Não, ele não vale zero, mas ele se aproxima, tá? Então a gente fala que ele tende a zero, não quer dizer que ele dá zero. E aqui é a mesma coisa, ó. Quando o meu t ele tende ao mais infinito, esse 1 sobre 4 aqui, ó, elevado a t, o que vai acontecer com ele? Ele vai tender a zero. Ele vai dar zero? Não. Dá 0,000, vários zeros, e no final ele tem umzinho lá, por exemplo. Isso não vai ser igual a zero, ele se aproxima de zero. Isso aqui que eu falei para você é uma das ideias importantes que a gente tem que ter dentro de funções exponenciais. Essa ideia aqui, ó, tá ligada a um conceito chamado limite do ensino superior. Só que eu não expliquei nada de limite. O importante é você saber resolver essa questão. E agora a gente vai voltar. Conforme t aumenta, a população se aproxima de 400 indivíduos. Então, ó, vou deixar só a parte do 1 sobre 4 que eu acabei de explicar para você em cima da base 1 sobre 2 e nós vamos olhar para a nossa função. Esse carinha que está aqui, ó, a gente fala que ele vai tender a zero. Ele não dá zero, lembra? Mas vamos supor que ele é igual a zero. Se ele fosse igual a zero, o que vai acontecer com a minha função? Vai ficar 3.600 dividido por 9 mais 3 vezes 0, certo? Só que lembra que é 0,0000 e tem um umzinho lá na frente, bem pequenininho, tá? Então, quando ficar 0 aqui, ó, vai ficar 3.600 dividido por 3 vezes 0, que vai dar 0, e aqui vai ficar 9. Isso daqui, se fosse exatamente igual a 0, ele seria 400. Mas ele não é 400. Por quê? Porque o correto é a gente pensar assim, ó. 3.600 mais 9 vezes 3 vezes 0,000 e aqui no final tem um 1. Então significa que isso aqui vai ficar assim, ó. 3.600 dividido por 9 mais um número muito pequeno aqui, ó, que eu vou deixar como sendo, mesmo que está multiplicando por 3, tá? 0,001. Então aqui vai ficar quanto? Ó? Vai ficar 3.600 dividido por 9, 000 quanto? 0,1. Isso dá 400? Não, a gente fala que ele é o quê? Que ele se aproxima de 400, ele tende ao 400. Então por isso que a 13 é verdadeira. E onde que a gente consegue enxergar melhor isso daqui? No GeoGebra, ó. Olha só, eu fiz aqui, deixei montado bem bonitinho para você conseguir enxergar. Então eu coloquei aqui essa função, ó. Essa é a lei de formação da função, tá? Se você quiser puxar aqui, ó, deixar melhor para você visualizar, tá aqui a nossa lei de formação. Perceba que a afirmativa número 1, a gente consegue trabalhar com ela aqui, ó. Olha só. Quando o nosso x, ele vale, ó, 0, certo? Que é no eixo y que está aqui, ó. Se o nosso x vale 0, ele está batendo no 300, que foi o que nós fizemos na 1, tá? E aí você pode ver que conforme o valor do t aumenta, claro que a gente vai considerar o t aqui, valores a partir do 0, né? Mas conforme esse t aumenta, ó, essa função ela vai crescendo. Ela vai crescendo até chegar aonde? Até chegar no nosso 400. Essa reta que está aqui, a gente fala que é a reta chamada reta assíntota. Ela chega próximo do 400, mas não é igual ao 400. Dá a impressão que chega no 400 por causa dessa linha aqui, né? Mas cada vez que eu dou um zoom maior, ó, perceba que sempre ela não toca no 400. Aí se eu for lá na frente, é só dar um zoom maior. E o comportamento dessa função não é um comportamento de uma função exponencial que a gente está acostumado, tá? Ela é uma curva um pouquinho diferente, ó. Vou tirar o zoom aqui para você conseguir enxergar isso aqui. Olha só. Ela vem da reta assíntota lá do menos infinito no zero, tá? Não dá zero. Ela se aproxima e ela nunca ultrapassa onde? Ela nunca ultrapassa o nosso 400 aqui. Ela se estabiliza no 400, ok? Espero que você possa ter gostado dessa resolução, principalmente essa parte aqui do GeoGebra, porque a gente consegue enxergar bem o que acontece com a nossa função, porque que ele estabiliza em 400.
Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí com alguém que você conhece, que vai prestar o vestibular da UFPR, e também se inscreve aqui no canal para dar uma força aí para mim. Tchau, tchau para vocês, bons estudos, e lembre-se sempre que a matemática esteja com você. Tchau, tchau.